era um temor das pessoas, as famílias, né, de pessoas que tinham algum tipo de transtorno mental naquele período. A ideia de ser internado naquele local era algo pavoroso. Então vocês imaginam a quantidade. Começou nesta sexta-feira o primeiro congresso de ufologia de Betim. A data é importante, pois marca os 46 anos da Operação Prato, executada em 1977 pela Força Aérea Brasileira, que investigou fenômenos OVNIs no norte do Brasil. Bom, a principal contribuição, a principal importância desse tipo de evento é divulgar a pesquisa ufológica sob bases científicas, né? Porque hoje no Brasil, em muitos lugares do mundo, a ufologia ainda é tratada como piada, né? Às vezes cai, vira motivo de deboche, né? As vítimas que realmente sofreram ataques, como no período da Operação Prato, elas foram muito estigmatizadas. Algumas delas tiveram consequências graves, né? E hoje, na verdade, o fenômeno em alguns locais, ele ganha muito esse aspecto caricatural que tem pouco a ver realmente com a realidade das vítimas, o que elas sofreram e coisas que, infelizmente, no caso da Operação Prato, caíram um pouco no esquecimento, né? Coisas que até hoje a gente aguarda respostas, né? E que, infelizmente, o nosso governo brasileiro, a própria aeronáutica ainda não nos deu essa resposta. Então, algumas vítimas vivas, elas ainda sofrem consequências graves até hoje. Uma grande oportunidade para que nós possamos conhecer novos casos, né, ter conhecimento de alguns relatos e algumas evidências que estão sendo apresentadas neste congresso. E eu acredito assim, que também é uma oportunidade para as pessoas que também se interessam, né, pelos aspectos da ufologia, de estar aprendendo um pouco mais a respeito, né, sobre estes casos que nós temos e que tratam de assuntos bastante profundos e curiosos e enigmáticos também, né? E depois de alguns tempos para cá, tivemos alguns relatos, tivemos muitas aparições, né? Porque querendo ou não, aparecem muitas coisas no céu. E tipo, para a gente poder também entender o que está acontecendo, porque até então conhecemos a nossa raça ser humano, mas não conhecemos eles. Mas vemos muitas coisas, vemos muitos relatos, muitas histórias desde 1977, igual estamos vendo agora. Então, tipo, é para a gente poder conhecer, entender eles um pouco. O que as pessoas podem esperar aí desse evento? Muita informação, principalmente muita informação inédita, muita coisa exclusiva. Nós estamos trazendo aqui a Keline Borges, diretamente do Pará. Ela é uma pesquisadora da Operação Prato, um evento que aconteceu na década de 70, no final da década de 70, que foi a maior operação militar feita no mundo sobre o fenômeno OVNI. E nós fomos em Belém 2 vezes esse ano, 2 expedições, que resultou numa edição especial, e na palestra dela nós vamos mostrar muitos relatos exclusivos que nunca foram publicados. E também o Edson Boaventura está trazendo um fragmento de um OVNI que explodiu nos céus de Ubatuba em 1957. E também várias outras novidades pertinentes ao assunto. O primeiro Congresso de Ufologia de Betim reúne um vasto material sobre o tema, inclusive uma placa que foi encontrada em januário e em fevereiro de 1996. Com cerca de 15 centímetros, ela traz 6 símbolos inscritos. O significado deles, no entanto, nunca foi descoberto. Inclusive, os enigmas cósmicos são o tema deste segundo dia de evento. Eu gosto muito de usar comparações na ufologia, porque a ufologia fala o seguinte, que à medida que nós vamos avançando na tecnologia, a nossa compreensão do fenômeno OVNI vai se tornando mais real. Então, por exemplo, recentemente agora a NASA pousou uma sonda no asteroide Bennu, para coletar amostras, quer dizer, uma coisa, assim, um avanço muito grande, pousar uma sonda num asteroide. E o que nós vamos conseguir daqui a 200, 300 anos? Então, esses seres podem estar muito mais avançados do que nós e aqui buscando também amostras para fazer esses experimentos. E aí, se você me perguntar quais seriam esses objetivos, infelizmente, é o que nós estamos tentando compreender.
O relato das pessoas que foram sequestradas, ele é muito semelhante, né? Ele demonstra que acontece o mesmo modus operandi. O que eles relatam? Olha, o modus operandi dele, que eu já consegui traçar e que esse aí não foge, é o seguinte: eles invadem nosso espaço aéreo a qualquer hora do dia ou da noite. Não dão satisfação do que estão fazendo. Pegam as pessoas quando elas estão isoladas ou quase, entendendo? E os resultados das experiências feitas a bordo dessa nave são realmente dolorosos e traumatizantes. Então isso eu posso dizer com toda certeza. Nós temos realmente que estudar melhor esse povo. Alguém está se beneficiando com isso. Isso você pode estar certo que nós não somos. De forma nenhuma. E hoje foi um dos dias mais aguardados para quem está acompanhando o primeiro Congresso de Ufologia de Betim. Os presentes puderam escutar histórias de um dos principais pesquisadores do caso dos ETs de Varginha e uma das testemunhas que presenciou a aparição dessa criatura extraterrestre. A gente estava vindo do serviço, o serviço era da Kátia. E a gente resolveu cortar o caminho para chegar mais rápido na minha casa. Então a gente foi cortar caminho e assim, uma pichação no muro me chamou a atenção. Que eu olhei, eu vi uma criatura assim, marrom, parecia que tinha passado um óleo no corpo, mas aquele estava muito quente, poderia ser um suor. A gente viu só os 2 olhos vermelhos, 3 calombos na cabeça, não vi boca e nem orelha. Se tivesse, era assim, só rasguinho. E assim, a gente ficou com muito medo na época, né? Até hoje a gente tem medo, a gente volta a falar, a gente tem medo. E a gente avistou essa criatura e a gente desceu correndo para a casa da minha mãe. Chegando lá, a gente não sabia o que era. A gente foi ficar sabendo o que era depois de uns 15 dias que os ufólogos chegou na gente, que a gente ficou sabendo que havia pego uma criatura também às 10 horas da manhã do mesmo dia e essa escapou. Então, assim, até então a gente chegou em casa falando que a gente tinha visto o demônio, porque a gente não sabia o que era, né? Foi depois disso que a gente viu que era uma criatura, né, extraterrestre que a gente viu. Alguns anos após os fatos principais, um mensageiro entrou em contato comigo e eu fui permitido, num encontro muito secreto, assistir a um vídeo de 35 segundos de uma das criaturas que estava em poder militar, onde os militares seguravam essa criatura, um do lado, outro militar do outro. Quando eles largavam a criatura ia desmoronando. No meu entendimento, aquela criatura já estava próxima da morte, estava muito mal. Eles tentaram dar alimento, pedaço de maçã, pedaço de banana, ela não aceitou, levaram um copinho de água, ela não aceitou. 35 segundos. Eu pedi para assistir o vídeo por 5 vezes. E a reunião se desfez, todo mundo sumiu. Isso em 2012. E eu só fui revelar, num primeiro momento, no ano passado, em circuito ufológico restrito, e estou revelando aqui hoje, publicamente. Foi um marco dentro da nossa pesquisa, porque a descrição da criatura é a mesma que as 3 meninas, Kátia, Liliane e Valquíria, tiveram, e a dona Terezinha Kleff e os próprios outros militares, porque foram vários que me ajudaram ao longo da pesquisa, já tinham me descrito, e eu vi com os meus próprios olhos. É um misto de alegria, de medo, de surpresa. Quem são esses seres? De onde vieram? O que eles querem aqui? E estava ali na minha frente, 35 segundos, que eu vou carregar comigo para o resto da minha vida. Você pode descrever para a gente o que você viu? Cabeça grande, desproporcional ao corpo, a cabeça num formato de gota, olhos grandes, no mínimo 3 vezes maiores do que os olhos humanos, sem pupila, sem pálpebras, pele amarronzada, parecendo que tem um óleo sobre a superfície da pele, 3 protuberâncias na cabeça, né? Um corpo fino, em torno de 1,20 m a 1,40 m no máximo, franzino, parece um corpo de uma criança de 8 anos, magrinha, mas aquela cabeça desproporcional, sem orelhas, 2 furinhos no lugar do nariz, aquela boquinha rasgada, não tem lábios. E algo que intriga é você não saber para onde ela está olhando, porque como ela não tem pupilas e
e o movimento ocular não ocorre como ocorre conosco, com os animais de maneira geral. Então, fica aquela criatura na sua frente, você não sabe para onde que ela está olhando, e emana uma pequena luminescência desses olhos vermelhos. Parece os olhos de um réptil, se é que eu posso dizer, porque eles saem para fora da órbita da caixa craniana, como de um réptil. Então, é uma sensação, como eu disse, um misto de alegria, mas também de medo. Quem são? Por que estão aqui? Foi um momento mágico e eu me sinto privilegiado por isso.